Isso aqui, vamos ver. Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E prepare sua torcida para o seu aliado favorito nessa Nerdologia sobre quem venceu os nazistas. O Twitter foi tomado por uma humilde treta em julho de 2018. Qual país aliado teve maior importância ou maior participação na derrota da Alemanha nazista? União Soviética. Tem um motivo que explica o fato da Segunda Guerra Mundial render tantos filmes, jogos, séries e livros. E todos eles é sobre o protagonismo estadunidense. Foi um conflito de proporções enormes, o maior Seria bom, hein? Quem venceu os nazistas? A União Soviética. Now the world don't move. conflito global da história da humanidade. Em 6 anos, entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram, algo como 3% da população mundial da época. E regiões inteiras ficaram devastadas, Tô gostando dessa música do Battlefield no fundo, hein? e ocorreram batalhas em lugares tão diferentes e distantes quanto um arquipélago quase no Polo Norte e a costa da ilha da Tasmânia ao sul. A Segunda Guerra foi uma guerra industrial, decidida pela mobilização das sociedades por completo, Olha isso, velho. Não tem um disponibilidade cartaz, não tem de um recursos cartaz soviético. naturais, de Esse cartaz aqui tá errado, porque esse aqui, ó, esse aqui do Britãos é a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui População. também. Esse aqui também. de produção. Tudo em escala gigantesca. Nós tem um cartaz soviético, velho. Então, para responder a pergunta sobre os aliados, vamos ver alguns números, começando pelas estimativas de pessoas mobilizadas para combate. Importante frisar que são estimativas. Os números concretos podem ser ainda maiores e não sabemos. E para não ficar só em um monte de números, o pessoal do Estúdio 42 fez esses gráficos para ajudar. Das nações aliadas, 8 países mobilizaram mais que 1 milhão de pessoas. A União Soviética, com uma estimativa de 34 milhões de combatentes, lidera esse ranking, seguida pelos Estados Unidos, com cerca de Nossa, velho. A União Soviética mobilizou mais que o dobro de americanos. Mais que o dobro. Mais que o dobro há mais tempo. Pensando bem, né? Os Estados Unidos, o principal teatro de guerra dos Estados Unidos foi no Pacífico, não na Europa. Na Europa eles só entram depois ali pra libertação da Itália e pra Normandia. Mas é 43, 44. 41, mano, os soviéticos já estão, velho, se fudendo ali com a Alemanha nazista. Vamos e convenhamos. Esse gráfico tá maneiro. Tá bonito. Não tá proporcional, mas tá bonito, tá maneiro. 16 milhões. O exército indiano, que lutou sob comando britânico, é considerado a maior força armada totalmente voluntária da história. No total, os Imagina que merda você ser voluntário sendo uma colônia. aliados mobilizaram mais de 60 milhões de pessoas para postos de combate. Isso sem falar em soldados de países aliados que combateram pelo eixo. E esses números não significam que todos estiveram em combate ao mesmo tempo. Velho, e são muitos, hein? Inclusive, tinham mais soldados franceses colaboracionistas anti-nazi. Mano, gente na Croácia, na Ucrânia, velho, gente pra porra, na Hungria, na Polônia, tinha colaboracionista pra caralho. Mano, exatamente, a União Soviética mandou mais da metade. Vamos ver qual que vai ser a linha narrativa, né? Porque até agora eu não falei Tropas nada. ficavam na retaguarda, novos recrutas eram convocados, isso é uma soma de todo o conflito. E claro, soldados morriam. E o número de militares mortos dentre os aliados. Novamente, as estimativas colocam a União Soviética com o maior número de mortes, com cerca de 10 milhões, seguidos pela China, com 3 milhões e meio de baixas militares. Todos os outros países aliados tiveram menos de meio. Vou até tirar pra vocês verem. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Pra onde eu tenho que apontar? Aqui, ó. 10 milhões de militares soviéticos. 10 milhões, velho. 3 milhões e meio de chineses. 3 milhões e meio. Mano, se você juntar Estados Unidos, Grã-Bretanha, Iugoslávia, pra Iugoslávia foi uma grande perda porque tem muito menos gente, né? Polônia e Índia, velho, se você juntar Estados Unidos, Grã-Bretanha e Iugoslávia, dá tipo 1/10. 1/10, mano. Por enquanto, quem contribuiu mais, já sabe. 1 milhão de mortos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Ao adicionarmos as mortes civis causadas pela guerra, a estimativa do número de soviéticos mortos sobe em mais 15 milhões, mesmo número para os civis chineses. Também tivemos cerca de 5 milhões de civis poloneses mortos, 1 milhão de jugoslavos e 8 milhões de asiáticos em territórios que faziam parte de impérios coloniais europeus. Proporcionalmente, o país aliado que mais sofreu foi Belarus, então parte da União Soviética, seguida pela Polônia. Somando civis e militares, cerca de 25% da população belorrussa e 17% da população polonesa pré-guerra morreu. A União Soviética como um todo, a Grécia e a Iugoslávia também perderam mais de 10% da sua população. Em comum, os 3 países foram ocupados e, posteriormente, transformaram-se em campos de batalha pela resistência e pelo avanço dos aliados. Agora, a não ser que você seja um super-homem, um soldado precisa de equipamentos para uma guerra. Armas, munição, uniformes, comida. As economias de guerra focavam toda a sua produção para as forças armadas, até de chocolate, já que comer só comida enlatada deve fazer você querer se render. Em 1939, a maior economia do mundo, de longe, era dos Estados Unidos. Segundo o economista Mark Harrison, a economia dos Estados Unidos era de cerca de 800 bilhões de dólares, em valores corrigidos. Em segundo, vinha a União Soviética, com uma economia semelhante à da Alemanha. O Reino Unido, em terceiro. Imagina, a União Soviética que era um país agrário, completamente agrário, fudido,
desgracento. Aí, os caras vão lá e tem metade da economia de um outro país que imperialista pra caralho. Mano, cara, quem não olha a experiência soviética sem admiração, não entendeu nada, velho. Eles iam lá até não poder mais. Truman era deixar os alemães soviéticos se matarem. Exatamente, exatamente. A doutrina Truman, pós-guerra, é ela que comanda os primeiros avanços do Ocidente em cima da União Soviética. Não, a proporção das barrinhas também tá de brincadeira, mano. Tipo, todos os gráficos são legais, mas eles não estão proporcionais, velho. Olha como isso engana. Olha como isso é sutil, tá ligado? Tipo, é isso, eles não estão mentindo. Tá ligado? Eles não estão falando mentiras. Só que eles estão ocultando, eles estão paranauê, tá ligado? Pra poder... zoada! Terceiro, mesmo com uma enorme produção soviética e britânica, os Estados Unidos produziram mais munição, veículos e aviões do que seus dois principais aliados somados, além de uma imensa produção naval, tanto grandes navios de combate quanto navios de transporte. Se os Estados Unidos foi o maior produtor, mas não foi o que mais mobilizou tropas, para onde essa produção ia? Para os seus aliados, soviéticos, britânicos e também brasileiros. Quantos soviéticos você vê com arma americana e tanque americano? Soviéticos produziam tudo que eles usavam. Eu nunca vi isso. Soviético usando arma americana? Que papinho. O presidente Franklin Roosevelt disse que seu país seria o arsenal da democracia na luta contra o nazifascismo. O nome desse intercâmbio era Lend-Lease, literalmente emprestar e arrendar. O equipamento era cedido e seria pago após a guerra, com desconto. Cerca de 60% do programa foi fornecido para os britânicos e 20% para os soviéticos. A diferença, mano. De novo, 80% da produção dentro da União Soviética que mais mobilizou tropa era da União Soviética. A União Soviética, ainda assim, é o país que, por enquanto, mais... tchaca na buchaca. Reduzir, reciclar, reutilizar, revolução. Os 4 R soviéticos. Isso tem uma explicação bastante lógica. Com a rendição francesa, em junho de 1940, o Reino Unido contou apenas com seu império e alguns aliados menores na luta. Apenas com o seu império. Apenas com o seu império. O que faz os Estados Unidos aderir à guerra é o ataque que o Império Japonês realiza no Havaí, no dia 7 de dezembro de 41. Pearl Harbor foi atacado e aí isso abriu trela para os Estados Unidos declararem guerra. O que é bastante interessante, né? Porque mostra que a questão estadunidense contra a União Soviética, contra a Alemanha nazista, nunca foi uma questão ideológica, né? Nunca foi uma questão, democracia, blá blá blá. Porque se eles fossem mesmo contra a democracia, a favor da... Olha, o ato falho tá pegando hoje. Se eles fossem mesmo tão a favor assim da democracia, eles teriam declarado guerra logo no começo, né? Mas sabe por que não declararam? Por um motivo muito simples, porque a sociedade americana pensava igualzinho os alemão. Igualzinho. Tinha um partido nazi gigante. Luta contra a Alemanha nazista. Pior ainda, né? Eles estão alugando as armas. Pior ainda. E a Itália fascista. Um ano depois, a União Soviética foi invadida pela Alemanha. Até o final de 1942, o papel dos Estados Unidos e do Canadá foi de fornecer sua produção para os seus aliados do outro lado do oceano, envolvidos diretamente em combates. A produção era vista como cooperação direta na guerra. Em retorno... mas ele tá fornecendo pro Reino Unido, pra resistência francesa, não pra União Soviética, velho. O Reino Unido cedia bases e tecnologias, e a União Soviética mandava recursos minerais, como 300 mil toneladas de cromita e muito ouro para os Estados Unidos. Um caso famoso foi um de navio afundado com 4,5 toneladas de ouro, resgatado em uma grande operação em 1981. As dívidas finais entre os aliados foram parceladas e negociadas, e britânicos e russos terminaram de pagar todos os equipamentos e empréstimos aos Estados Unidos e ao Canadá em 2006. Mesmo o Reino Unido, depois da desistência da invasão das Ilhas Britânicas pelos alemães, enviaram muitos suprimentos para os soviéticos, que enfrentaram em seu território, até 1943, mais de 2/3 de todas as forças alemãs. Ainda tô com a ideia na cabeça, né, de quem é o maior responsável. No fundo, quem venceu os nazistas foi justamente o complemento de forças em uma aliança bem organizada. Um complemento de forças, Exatamente. Eu fico perguntando, você não tem gente pra empunhar arma? O que você faz? Não, muito mais que o dobro de soldados. 10 vezes mais que os soldados mobilizados na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. O lugar que mais morreu gente, militar e civil. O lugar que teve as cidades com mais destruição. Uma aliança bem articulada. Mano, os caras... velho, entendeu? É achar que esse fornecimento... E aí ele fala, né? 60% do que era material de guerra dos britânicos era vindo dos Estados Unidos. E vamos imaginar 20% que seja para a União Soviética. E os outros 80% do material de guerra soviético eram de onde? Surprise, motherfucker, da União Soviética, velho. Então os caras mandaram tropa, foram os que mais produziram. Que isso, cara?
É bem isso. É esforço de todos. É pra mostrar o poder da frente ampla. E tá na metade do vídeo ainda. Puta merda. Ah, Felipe, você tá falando isso pra não tomar lado. Não, é só olharmos para as alianças da Segunda Guerra. O Eixo foi uma aliança totalmente disfuncional. Nunca realizou uma conferência com todos os principais líderes dos países membros, para uma definição de estratégias comuns. A Alemanha via seus aliados europeus não... Mas os aliados demoraram pra fazer isso também, hein? Acho que a primeira é de Alta. E demorou, 44, 40... Ou é de Teherã? Foi de Teherã em 43, se pá. Demorou pra ter isso aí, velho. Não como aliados, mas como subordinados, que deveriam apenas obedecer Berlim sem cooperações. E fica ainda mais contraditório. Em 1939, o Japão sofreu sua primeira derrota na Mongólia, justo contra a União Soviética. Isso fez com que os japoneses assinassem um pacto de não agressão com os soviéticos. Isso tá errado. Isso tá historicamente errado. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Um marechal soviético deserta para o Japão. Errou. E aí, o Japão tinha o plano de abrir guerra contra os soviéticos. Porque todo mundo achava que a União Soviética tava como? Fudida. Só que esse marechal, ele leva um monte de carga de inteligência, tá ligado? Ele leva vários papéis, várias documentações, pá, que mostravam a União Soviética, na verdade, tava muito bem obrigado e de que seria uma grande cagada entrar. E é daí que é assinado um pacto nipônico soviético. Porque pro Japão não era interessante você abrir uma frente de guerra continental e outra marítima, tá ligado? Não é à toa que depois de uma conferência, é acertada uma conferência de que os soviéticos iriam ajudar a libertar Berlim e depois, como contrapartida, os aliados queriam a ajuda soviética no outro fronte, né? Lá no Oriente. Que foi o que aconteceu, né? Depois que Berlim é tomada pelos soviéticos, os soviéticos mandam um batalhão de gente lá pra Manchúria pelos japoneses, e aí os japoneses se recuam dentro da ilha, né, das ilhas japonesas, esperando justamente o... Mas como que os Estados Unidos ficaram mais ricos que a União Soviética? Então, na verdade o que acontece é que a produção americana, ela já vinha num boom industrial desde 1860, desde o final da Guerra de Secessão. Então ela já tinha uma estrutura industrial muito mais robusta. E como ela sempre se articulou com o mercado mundial, com a Inglaterra e com a França principalmente, que eram as grandes potências industrializadas, ela sempre teve acesso ao know-how, ela sempre teve acesso a esses mercados, a essa dinâmica. Que é diferente da União Soviética, né? A União Soviética praticamente não tinha indústria até a Revolução Russa, tá ligado? Inclusive o pacto de não agressão que é assinado entre Ribbentrop e Molotov, na verdade, ele é assinado justamente porque os soviéticos sabem que a invasão ao seu território é uma questão de tempo e eles não têm uma dedicação industrial suficiente para poder combater os alemães. E eles assinam tentando ganhar tempo. A expectativa era de que, na verdade, essa guerra se expandisse, né, chegasse até eles em 43, ela chega 2 anos antes, ela chega em 41, e aí todo o aparato produtivo soviético vai ser utilizado não só para produção de mantimentos, né, mas as fábricas de alimento tinham pequenas mudanças que eram feitas para poder transformar em fábrica de arma. Então, literal, a fábrica de balinha, sabe? Balinha doce. Você trocava uma bitola, trocava uma paradinha e virava uma fábrica de munição, de balinha de 7,62, tá ligado? E aí, por isso, né, a produção estadunidense, ela antecedia a própria existência da União Soviética. Então ela teve capacidade de acumular riqueza, de se industrializar, parará, piriri, pururu, tá ligado? Bob Grilo zerou aqui o chat de 7 belo a 7,62, exatamente. Exatamente, uma brisa forte. Quando a Alemanha atacou a União Soviética, os japoneses não entraram na guerra e ainda ficaram bravos, pois não foram avisados da invasão surpresa. Então, quando o Japão atacou Pearl Harbor, também não avisou seus aliados alemães. Hitler, para tentar melhorar as relações, declarou guerra aos Estados Unidos, esperando que, de forma recíproca, o Japão finalmente atacasse a União Soviética pelo lado oriental. O Japão se fez de desentendido e... Se fez de desentendido o caralho, né, velho? Porra, olha que linguagem zoada. Eles não conseguem falar que o Japão não ataca porque a União Soviética estava muito bem articulada e protegida pela sua produção industrial. O Japão pagou de doido. Ô, Japão. O cara se faz desentendido, né? Ô, Japão. Caralho, mano. O Hitler tá olhando pra mim, porra. Porra, o cara tá... Caralho, o cara... Puta merda, o cara tá me chamando. E agora, o que eu faço? Tá de brincadeira, mano. E a Alemanha ganhou mais um inimigo. Enquanto isso, os aliados criaram diversos comandos militares conjuntos e realizaram 21 conferências de alto nível. A primeira ocorreu em agosto de 1941. Churchill e Roosevelt se encontraram antes mesmo dos Churchill e Roosevelt. Os Estados Unidos entrarem na guerra, já que Roosevelt sabia que o conflito seria inevitável. Desde aquele momento... E a União Soviética, cadê?
E a União Soviética, cadê? Grandes democratas. No momento, os Estados Unidos começaram a enviar material de guerra para os britânicos e iniciar planos conjuntos. Conferências com autoridades francesas, chinesas e principalmente as conferências Tudo ocidental, velho. Tudo do ocidental. Big Three, os líderes dos 3 principais aliados. Elas estabeleceram estratégias comuns. E eles não vão falar que demorou até 43 para as conferências com a União Soviética. Se juntou com o Chiang Kai-shek, se juntou com essa turma e não se juntou com o Stalin, velho. E a melhor alocação dos recursos aliados. A primeira foi no final de 1943, em Teherã. Vem comigo, velho. Vem comigo que vocês passam de ano, velho. Vem comigo que vocês passam de ano. Tá ligado? Falei que tinha sido em Teherã. Falei, moleque. Em 40 acertei a data ainda. Tá maluco. O cara tá maluco. Na Pérsia, em fevereiro de 1945, em Alta, na Crimeia, e em julho de 1945, em Potsdam, bem na Alemanha. 43, que a guerra já comeu, tá ligado? 2 anos de invasão alemã, os alemães já tinham sido expulsos de Stalingrado, já tava realizando o recuo até Berlim, porra, brincou, mano, brincou. Quando os aliados estabeleceram os planos para a entrada soviética na guerra contra o Japão. No fim das contas, seja online, seja numa guerra mundial, organizar com seus aliados é o que acaba decidindo. Cara, pra fazer essa piada, velho, não, pô, porra, que desrespeito, velho. Meteu um Fortnite, o cara meteu um Fortnite e um LoL, exatamente. A União Soviética tancou, segurou 2/3 das forças nazistas. Por quê? Porque os outros adversários das lanes, né? Os amigos das lanes, os aliados, estavam lá, ficando negativo, tá ligado? No LOLzinho. Exatamente, Estados Unidos e Grã-Bretanha é aquele aluno que fala: eu faço a apresentação de PowerPoint. E ele vai basicamente transportar o conteúdo que foi produzido pela União Soviética pro PowerPoint. E aí os Estados Unidos é o cara que fica no computador apertando a teclinha assim, tá ligado? A União Soviética era o SUP, era a selva e era o tanque. Os 3. E aqui embaixo tem um link para uma galeria de pôsteres de produção da guerra, bem legais. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Nossa, velho. Se o Rodrigo Yanez visse isso, ele ia ficar triste, velho. Acabou, Marquinho, acabou. Ruim, né, gente? Por isso que eu sempre digo pra vocês aí e também pros meus alunos, tem que ficar atento com o que vocês veem na internet. Porque na internet tá cheio de mentiroso, cheio de mentiroso, cheio de mentiroso.